Olá, pessoal! Meu nome é Lisa. E eu entrei em coma e quando eu acordei, 1 ano e 9 meses depois, eu recebi uma notícia que mudou a minha vida. Meu pai deixou minha mãe quando eu era bem pequena e ela tentou compensar me comprando um monte de coisas, me deixando fazer tudo o que eu quisesse. Eu admito, eu era um pouco mimada. Então, quando eu fiz 16, ela começou a impor limites. E aí eu fiquei furiosa, é óbvio. Eu comecei a sair de casa escondida e meu namorado vinha para minha casa enquanto ela dormia. Meu namorado, o Billy, ele estava no último ano do ensino médio. Ele era super gato, alto, cabelo longo e loiro, olhos verdes, assim, bem lindos. Todas as garotas queriam ele. Até a minha melhor amiga Diana queria ele, mas ele era meu. Tá, o aniversário de 18 anos da Diana estava chegando. Ela morava numa mansão gigante perto da floresta. E eu sabia que todo mundo ia pra lá, até o Billy. A galera ia beber e todas as garotas iam dar em cima dele. Eu não podia deixar isso acontecer. Mas no dia da festa, minha mãe tirou folga. Ela queria passar um tempo comigo. Só que a festa estava quase começando. Aí eu perguntei assim, bem de boas, se eu poderia ir. E ela começou a falar de quando eu gostava de ficar com ela quando era criança e tal. E eu respondi, eu não sou mais uma criança e eu não vou engravidar com 16 igual você. Ela deu um tapa na minha cara e disse, já pro seu quarto! Eu fiquei furiosa e gritei, agora eu entendo por que meu pai te deixou. E bati a porta. Já estava tarde chovendo, mas eu precisava ir pra lá de qualquer maneira. Então, eu pulei a janela e fui pra casa da Diana. E, como esperado, o Billy tava bêbado e a Diana tava dando em cima dele. Aí, meu amigo, eu comecei a brigar com ele, mas ele ficou agressivo e disse que eu não era dona dele, que eu não passava de uma menor de idade fingindo ser algo que eu não era. Uma mulher. Aí eu corri lá pra fora. Nossa, eu tava me sentindo super traída. O Billy veio me procurar com os olhos de cachorro-pidão e me disse, me desculpa, e me convidou pra caminhar. E enquanto a gente caminhava, ele disse que tinha necessidades adultas que eu não podia satisfazer. Eu não sou uma criança, eu pensei, enquanto eu beijava o Billy e começava a tirar a jaqueta de couro dele. Se eu soubesse naquela hora o erro terrível que eu estava prestes a cometer... 1 semana depois, o Billy terminou comigo. Ele disse, você é muito nova pra mim. Eu fiquei muito triste, mas eu precisava tocar a vida. Enquanto eu chorava no banheiro, eu encontrei uma verruga na minha coxa, perto das minhas partes íntimas. No início, eu era bem pequenininha, mas aí ela cresceu muito rápido e eu fiquei preocupada. Aí eu fui no médico com medo. Eu estava sentada na sala, olhando para todos os lados e vi um médico mais velho. Ele foi na recepção e começou a flertar com a recepcionista, que era bem mais nova. A moça não estava lá muito à vontade, não. Aí ele se virou para mim, sorriu, piscou e saiu andando. Nossa, eu senti um arrepio pelo meu corpo todo. Ele dava medo. Daí naquele momento eu mal podia imaginar o impacto que ele ia ter na minha vida. Então, meu médico me chamou para consulta. Eu contei sobre a verruga preta que desapareceu. Onde ela estava? Eu apontei para minha virilha. Ele perguntou se eu tinha ido numa floresta recentemente. Sim, eu respondi. Ele disse que podia ser uma mordida de carrapato e que eu deveria ver um especialista. Aí ele anotou o nome do médico e me entregou. Tudo que eu conseguia pensar era naquele outro médico olhando minha virilha. Eu não achava uma boa ideia, então eu joguei o papel fora. E eu que não queria voltar lá, então disse pra minha mãe que estava tudo bem. Mas aí eu fiquei com febre e com muita dor de cabeça de vez em quando. Nas semanas seguintes eu me sentia exausta e cansada. Um dia eu precisei sair da sala porque eu queria vomitar. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não fui mais pra aula por alguns dias. A Diana começou a espalhar um boato de que eu estava grávida. Mas eu tentei não ligar, sabe? Tentei me acalmar. É só uma gripe. Aí eu fui procurar os sintomas de mordida de carrapato no Google. Então é só meu sistema imunológico combatendo a infecção. Nada demais. Mas 1 semana depois eu comecei a ouvir vozes e barulhos dentro de casa. Eu vi o Billy na porta e aí segundos depois ele desaparecia. Nossa, minha visão ficou toda borrada. Então eu decidi tomar alguns antibióticos.
Aí eu procurei no armário da minha mãe, assim, tremendo. Eu abri quase todas as caixas, mas aí eu caí no chão e amassei tudo em volta de mim. E então eu desmaiei. Depois disso, eu só me lembro de estar no hospital. Minhas mãos estavam amarradas do lado da cama. E aquele médico estranho estava perto de mim. Ai, eu me contorci na cama. Ele sorriu e me segurou para me acalmar. Ele me segurou pela cabeça e pelas pernas. Ai, eu estava sem fôlego e desmaiei de novo. Mas na época eu não sabia que eu tinha um edema. Em outras palavras, meu cérebro estava inchado e não recebia oxigênio suficiente. E foi causado por um vírus que eu peguei pela mordida do carrapato. Eu fiquei em coma por 1 ano e 9 meses. Eu sonhei sobre o médico me segurando e me acalmando enquanto eu estava lá presa numa cama. Ai, virou um pesadelo, que eu fiquei assim revivendo e revivendo. Por quase 2 anos, eu respirei e me alimentei por tubos. Aí eu acordei. Era de manhã. A enfermeira veio mover meu corpo e trocar a roupa de cama. Mas ela não estava sozinha. Ela veio junto com aquele médico estranho dos meus sonhos. Então eu surtei. Só que eu não podia me mexer. Meu coração acelerou. Ele chegou mais perto e sorriu. Ai, eu pisquei mais algumas vezes e aí ele abriu meu olho e apontou uma lanterna para dentro. Eu me senti cega, igual no sonho. Nossa, eu me senti presa. E ele levantou a coberta e fez cosquinhas nos meus pés. Aí ele falou assim pra enfermeira, disse que podia tirar os tubos. E eu achei que ele queria me matar. Depois de algumas horas, minha mãe veio correndo pro hospital. Eu não conseguia falar ou me mexer. E ela começou a chorar. Mas eram lágrimas de felicidade. Eu não podia mostrar, mas eu também estava feliz. Feliz em passar um tempo com a minha mãe. Alguns meses se passaram e eu tive que reaprender a piscar, sorrir e mexer meus braços. Minha fala ainda estava arrastada, mas eu conseguia falar sim ou não. Mas aí, me deram mais uma notícia que foi horrível. Era a hora do meu check-up e a enfermeira veio trocar as minhas roupas. Enquanto ela me trocava, eu notei uma cicatriz na minha barriga. Nossa, eu surtei! Naquela hora, o médico entrou no quarto. E era aquele médico estranho dos meus pesadelos. Aí, quando eu comecei a ver ele vindo assim, eu falei, não, chega perto de mim. Ele sorriu e chegou mais perto e disse, não se preocupe, Lisa, seu bebê tá bem. Bebê? Minha mãe entrou e aí segurou a minha mão e disse, eu não queria te preocupar. Aparentemente, eu dei à luz enquanto eu estava em coma. O bebê nasceu com 33 semanas. Aí, ela ficou lá na incubadora e ainda lutava para viver. Me perguntaram se eu queria vê-la e eu disse que não. Eu passei as próximas semanas pensando como foi que isso aconteceu. Porque eu... Aí eu fiz as contas e eu sabia que era do Billy. Mas eu não conseguia ver o Billy como alguém responsável. Então eu joguei a minha raiva toda no bebê. Eu pensei que seria muito mais fácil se ela só morresse. Ao menos eu descobri que o médico não era assustador. Na verdade, ele era muito, mas muito engraçado. Ele falou que ele não conseguia parar de sorrir para mim porque eu parecia muito com a neta dele. O nome dele era Dr. Hernandes, mas as crianças chamavam ele, olha só, de Papai Noel Latino. Em um dos últimos dias antes de eu ir para casa, ele veio me buscar para dar uma passeadinha. Era assim que ele chamava toda vez que a minha mãe me empurrava pelos corredores numa cadeira de rodas. Aí ele me levou para uma parte mais longe e passamos por uma porta branca bem grande. Eu vi um monte de caixas transparentes, cheias de bebês. Ali, numa caixa, estava ela. Ela ficou me olhando e eu aproximei a minha mão para perto dela e ela sorriu. Eu toquei na mão dela e eu chorei pela primeira vez desde que acordei do coma. Sabe, antes do coma eu era uma adolescente sem nenhum objetivo de vida, vivendo livre, sem preocupações. Depois que eu acordei eu tinha quase 20, um ex-namorado que sumiu e uma criança no meu colo. Mas eu tava feliz! Minha mãe me convenceu a ficar com a Carol. Pois é, esse é o nome dela. É igual ao da minha mãe.
Eu finalmente entendi o que ela sente por mim e como ela se dedica para eu ser feliz. Eu amo a minha mãe por me amar incondicionalmente, do mesmo jeito que eu vou amar a minha filha. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.